Olha essa notícia importante e fresquinha que acabou de sair. Não sai, fica até o final, porque eu vim aqui correndo trazer essas informações para você neste exato momento. Vamos acompanhar juntos aqui na tela. Acompanhe aí, ó. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, quer realizar uma sessão de debates temáticos na casa sobre 3 documentos escritos pelo Papa Francisco que tratam de meio ambiente e justiça social. E diz assim, ó, o pedido foi protocolado na semana passada e visa debater 2 encíclicas, Laudato Si, louvado seja em latim, e também Laudato Deum, do latim louvar a Deus. Estamos vendo aí todo o cenário profético acontecendo, o mundo pedindo aí a obrigatoriedade de um descanso semanal. Um dia para a família, um dia para a terra. Esse discurso da Laudato Si vem ganhando espaço, vem repercutindo. Poderes políticos vêm abraçando a ideia. Então, estamos vendo aí o cenário profético diante de nós. Eu estou convicto, certo, de que a mensagem adventista está sim conforme a palavra do nosso Deus. Em breve veremos Jesus vindo sobre as nuvens dos céus buscar a cada um de nós. E eu louvo a Deus por isso. Que possamos pedir a Ele para que Ele aumente a nossa fé também. Não deixe de pedir para que Deus aumente a nossa fé para enfrentar o que tiver de enfrentar. Tá bom? E eu vou aqui rapidinho compartilhar um vídeo com Marcos Moreira e eu gostaria de chamar a sua atenção para o que ele vai falar neste exato momento. Não é um vídeo longo, é um vídeo curto, tá bom? Aproximadamente ali 1 minuto e 30, 40 segundos. Vamos acompanhar neste exato momento. Olha só. O falso profeta, ele não pode não ser um papa. Ele tem que ser um papa. Olha que interessante. Tem que ser um papa. Entendeu? Tem que ser alguém que carrega seguidores, né? Tem que ser alguém que tem influência no meio religioso. A gente está falando de um profeta. Profeta é voz de Deus. Sendo que no Apocalipse ele é um falso profeta. Ou seja, é alguém que aparentemente carrega a voz de Deus, né? Mas infelizmente está carregando a voz de uma outra entidade, né? Que seria Satanás. Então ele tem que ter esse peso, né? De opinião. Se for ver, qual é o único reino que até hoje não caiu desde a sua criação? É a Igreja Católica Romana, cara. Desde a sua fundação, o único império que não caiu. O que o Papa fala ainda é lei até hoje. Entendeu? E aí o que acontece? A gente vê algumas decisões e algumas opiniões que esse Papa atual ele tem colocado e vai contra a palavra de Deus. O cara falando que agora ele aceita o casamento homoafetivo. Entendeu? E isso não está condizendo com a palavra de Deus. E o cara está dizendo, não, agora pode. Agora é aceitável. Então, tudo que esse cara falar vai ser aceito. Entendeu? Então, esse cara, esse Papa, não estou falando que é esse atual, tá? O Papa, que será o falso profeta, ele vai se levantar e vai dizer, esse cara, esse político aqui, ele é o cara que vai governar o mundo inteiro. E esse Papa atual, ele chegou a falar que existe uma necessidade de ter um único governo. Falou mesmo. Entendeu? Então, eu começo a prestar atenção nesses detalhes, nessas falas. Entendeu? Então não tem como. O falso profeta ele tem que vir de um cunho religioso, tá? Então eu acredito veemente que vem na característica papal, né? Interessante a colocação de Marcos Moreira, parabéns. O vídeo é crédito ao Mais ou Menos Podcast. Então eu observei algumas palavras, né, de Marcos Moreira que é bem interessante, que o falso profeta ou o anticristo ele não vem de um poder político, ele tem que vir do cristianismo, ou seja, ele já foi cristão. E o que acontece é que devemos ficar atentos a essas informações, tá bom? Porque muitos evangélicos acreditam que o falso profeta ou o anticristo, ele vem de um poder político e não tem nada a ver com isso aí. E outra colocação importante que ele fez aqui é o império, a questão do império. Quando o poder romano, né, o Império Romano caiu, entra agora em ação Roma Papal. Quando Roma Imperial caiu, entrou em cena Roma Papal no ano 538. Então, desde lá,
Houve a morte do Papa Pio VI em 1798, depois ressurgiu novamente e está aí em nosso meio até os dias de hoje. Amigos, fiquemos atentos, espertos aos cumprimentos das profecias, tá bom? Eu convido você a buscar mais a presença de Deus, busque mais estudar a Bíblia de forma profunda, buscando outras fontes históricas. Por exemplo, tem um livro que vai te ajudar bastante. Deixa eu só ver se aqui encontrei aqui. Tem um livro, por exemplo, é um livro que é rejeitado e excluído por muitas pessoas. Mas se você pegar este livro aqui, ó, O Grande Conflito, você estudando ele, você vai saber tudo o que aconteceu com o poder romano, o Império Papal, tá bom? Roma Papal, tudo você vai ter essas informações aqui, ó. Então, se você tem esse livro em casa, veja o que aconteceu do ano 538 até o ano de 1798. Foi um momento de trevas, foi um momento escuro, foi um momento em que a Igreja Romana, né, o poder papal, perseguia os cristãos, matava os cristãos. Então era muito cruel o que esse poder fazia quando estava com o poder civil. Tinha os dois poderes, civil e religioso. Então, pelo fato dos cristãos verdadeiros, os sinceros filhos de Deus, não acatar, não aceitar as ideias, as tradições, os dogmas da Igreja Romana, era por esse motivo que eles eram perseguidos, eram presos, eram torturados, eram mortos. Amigos, existe nesse documento, por exemplo, Laudato Si, a notícia que eu compartilhei com vocês aqui, inclusive foi até o jornal Notícia Metrópolis, né, que compartilhou essas informações sobre a questão do Laudato Si, de Rodrigo Pacheco. Existe nesse documento um apelo do Papa para que haja um descanso semanal. E qual é esse dia? Você acha que é o sábado? Não, não é o sábado, é o domingo. O domingo é uma ideia romana, não é uma ideia bíblica. E infelizmente nós estamos vendo aí um número muito grande, assustador, de evangélicos que segue o domingo como um dia de descanso, como um dia bíblico, e não é. A Bíblia pede para que eu e você guarde, santifique o dia de sábado e não o domingo. Então não deixe de ler este livro aqui, ó, O Grande Conflito. Você vai ter muitas informações boas que vai ajudar na sua questão de pensar em relação a esse poder, a essa instituição religiosa, tá bom? Então não deixe de estudar esse livro aqui. Não vá e não siga o que o seu líder religioso está falando, porque é o que muitos estão fazendo, tanto padre quanto pastores estão intimando, obrigando as pessoas a não estudar esse livro aqui, ó. Estude ele. E olhe na história se de fato o que está escrito aqui não se aconteceu. Paulo, ele disse o seguinte, o apóstolo Paulo, que Jesus não viria sem que antes o filho do pecado ou o filho da perdição não fosse revelado. Você vai ter todas essas informações aqui, ó. Aqui que você vai saber quem é o anticristo, tá bom? Então não deixe de estudar esse belíssimo livro que foi escrito por Ellen G. White, tá bom? Então não deixe de estudar esse livro. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Fica aqui o meu abraço para você e eu espero que esse conteúdo possa ter sido uma bênção para a sua vida.